criação de novos processos, tantos quantos forem os relatores competentes, servindo o presente como um deles, fazendo constar como folha de rosto de cada um dos novos processos. O setor de protocolo identificou os grupos de fiscalização por relatoria e biênios, extraindo cópia da presente representação, autuando novos autos sob o número 10.480/2010. Logo, após cumprimento das determinações e retornando os autos à presidência, esta, através do despacho de folhas 11, determinou o retorno ao gabinete deste relator. Aportando os autos neste gabinete, verificando que o teor da presente representação abarca diferentes municípios, impôs a necessidade de exame da matéria em autos individualizados, ponderando o número de responsáveis a serem citados para prestar esclarecimentos e apresentar documentos. Assim, determinou-se o desmembramento da presente representação no sentido de que fossem os autos apartados para cada município elencado às folhas 8, pertencentes ao Grupo Regional 3, sendo os autos remetidos novamente ao setor de protocolo para extração de cópia e respectivas autuações. Por fim, os autos retornaram ao gabinete, determinando-se o encaminhamento ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer número 4021/2017 da 5ª Procuradoria de Contas, subscrito pelo procurador Dr. Pedro Barbosa Neto, opinou que fossem adotadas as seguintes providências, abre-se aspas, expedição de juízo positivo de admissibilidade, oportunidade em que deve ser expedida medida cautelar determinando a indisponibilidade dos valores a serem pagos, ante o grave risco de desvio de finalidade na aplicação dos recursos cuja destinação é vinculada à educação, o que deve ser comunicado à Justiça Federal para que não sejam depositados os montantes nas contas municipais enquanto pendente a apreciação de mérito da presente demanda. B. Citação do prefeito para querendo exercer contraditório e ampla defesa, podendo promover a juntada de documentos ou requerer a produção de provas. C. Remessa do feito aos órgãos técnicos de instrução desta Corte de Contas. E D. Retorno dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer final sobre o mérito da demanda. Este é o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, esse tema retorna em boa hora à apreciação aqui do Tribunal de Contas de Alagoas. E também já é público o entendimento do Ministério Público, mesmo porque fomos nós que ajuizamos as primeiras representações que agora são reiteradas com fatos novos, que são precatórios novos pelo FOCO. E a grande novidade em relação a esse julgamento é que houve uma decisão do TCU, ou na verdade duas decisões do TCU. A primeira, ela citou a decisão do Tribunal de Contas de Alagoas, no caso Novo Lino, criticando a decisão e que essa decisão abriria um grave precedente com relação ao controle exercido pelo TCU. Portanto, é a hora do tribunal revisitar essa tese. O Ministério Público entende que esse dinheiro é vinculado à execução, à educação, e que não poderia o Tribunal de Contas de Alagoas dar uma destinação que foi dada no caso anterior, ou seja, em destinações distintas à educação. É como se o tribunal determinasse ao prefeito o uso de uma verba federal para outros fins que não o almejado pela legislação. E também temos que entender que esse caráter do Fundef, hoje Fundeb, ele cria uma série de competências concorrentes entre os órgãos estaduais e os federais.
E, no entanto, a destinação que o tribunal deu a essa verba federal, eu entendo que ela é inválida. O tribunal não poderia dispor da destinação dessa verba. Ele pode fiscalizar alguns aspectos, algumas contratações, algumas licitações relativas a essa verba, mas não dá uma destinação contrária à Constituição. Mas ainda que a decisão não seja nula, ela seja válida, ela é inócua, porque ela não vincula os órgãos de controle federais. Os órgãos federais estão atuando, o MPF está ajuizando ações de improbidade em face dos prefeitos que utilizarem essa verba em outras destinações que não é educação. E é preciso lembrar que a Lei de Improbidade Administrativa ela tem um dispositivo expresso, que as sanções da improbidade independem de decisão do Tribunal de Contas, seja rejeitando ou seja aprovando as contas. Portanto, a hora é essa de a gente revisitar e acompanhar o entendimento do Tribunal de Contas da União. Com a palavra do Rodrigo. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu abri um capítulo aqui para tratar da competência. Acho que vou superar, porque é uma questão pacífica de que a gente é competente para apreciar a presente demanda. E passo ao mérito do juízo de admissibilidade. Pois bem, a presente representação atende aos requisitos constantes do artigo 42 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, combinado com o artigo 190 caput e artigo 191 do nosso regimento interno. Conforme se depreende do teor da peça inicial, em relação ao valor referente à liberação de precatórios decorrentes do Instituto Fundef, o município de Coruripe, e tendo o seu prefeito como gestor legal, o caso em tela está amparado nas hipóteses normativas dispostas nos incisos 1 e 6 do artigo 2º do regimento interno da Casa. O expediente em referência contém identificação do representante, está dirigido em linguagem clara e objetiva e aponta elementos de convicção conforme exigência constante no regimento interno. Conforme precedente desta Corte de Contas, que através do acórdão número 1368-A/2017, emitido nos autos do processo TCAL 10.484/2017, debruçou-se sobre a legitimidade do Fórum de Combate à Corrupção, para propor representações, conforme encontra-se atendido o requisito subjetivo, e eu transcrevo aqui a ementa daquele acórdão proferido por este plenário. Cumpre-se inicialmente contextualizar as questões propostas pelo representante como irregularidades e ilegalidades. A questão central aqui é a utilização dos valores recebidos por meio de precatórios, estes originados em ações que questionaram a diferença da complementação recebida pelos municípios alagoanos do antigo Fundef. É notório que as gestões municipais intentam utilizar estes valores milionários para suprir déficits nas mais diversas áreas da ação municipal, inclusive o pagamento dos honorários advocatícios dos escritórios que patrocinaram a causa, que devolveu os valores, aqui não é devolveu, aqui repassou, né, os valores aos municípios aqui discutidos. O representante traz como exemplo de desvio de finalidade os municípios de Canapi e Giraldo Ponciano. É não só meu entendimento, como de majoritária posição da doutrina e jurisprudência nacionais, de que estas verbas estão vinculadas exclusivamente a ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica, uma vez que, mesmo tendo natureza ressarcitória, visto que a União deixou de repassar corretamente estes valores à época aos municípios, e os municípios tiveram de arcar com esta insuficiência de receita, não está desvirtuada a vinculação que deveria ter sido dada aos recursos repassados ao erário municipal. Neste sentido,
aplica-se na hipótese fática o preceito normativo do parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abaixo transcrevemos. E o parágrafo único assim preconiza, abre aspas, os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorreu o seu ingresso. E aí eu colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e prossigo. Assim como o Supremo Tribunal Federal, inúmeros outros tribunais integrantes do Poder Judiciário já se manifestaram sobre a vinculação integral dos recursos oriundos da complementação judicial do Fundef, a exemplo do STJ e dos TRFs da primeira e quinta região, não havendo dúvida quanto à destinação dos mesmos. Apenas no que se refere aos honorários contratuais, ainda persiste algum debate no STJ e algumas divergências no TRF da quinta região quanto à possibilidade de pagamento mediante destaque do precatório do Fundef. Enfrentando especificamente o risco de utilização dos valores do Fundef para pagamento de honorários, aí a gente transcreve jurisprudência precedente, do Tribunal de Contas da União. Como precedente na esfera federal, a gente transcreve o seguinte trecho relatado pelo desembargador federal Paulo Machado Cordeiro. Abre aspas. Os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos aos patronos contratados pelo ente público através de verba própria e não com retenção de verba vinculada, sob pena de violação ao texto constitucional, retirando da destinação do Fundef cerca de R$1.600.000. Voto proferido na apelação cível 578.610. Acompanho o entendimento, digo eu, de que as verbas do Fundef, mesmo recebidas a título de precatório, mantêm sua vinculação constitucional, não podendo ser utilizadas em despesas estranhas à sua finalidade. Tal desvio constitui ato irregular e ilegal, bem como importa no cometimento de improbidade administrativa e crime de responsabilidade, de acordo com os respectivos diplomas legais, e aí eu transcrevo os diplomas e os dispositivos legais. Assim sendo, pelo que dos autos constam, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento da representação, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica, o caput do artigo 191 do Regimento Interno da Corte e o precedente do processo 10.484/2017, também desta Corte. Em seguida, excelências, eu trato da cautelar. Eu também vou fazer a leitura resumida da cautelar nos seguintes termos. No processo em análise foi requerida a medida cautelar requerendo a suspensão da utilização dos recursos a serem recebidos a título de complementação do antigo Fundef, até uma deliberação pelo Pleno do Tribunal de Contas no tocante à sua destinação. Embora a legislação aplicável a este Tribunal de Contas não faça menção expressa quanto à possibilidade de concessão de medidas cautelares, a inteligência do artigo 93 da Lei Orgânica desta Corte de Contas e o artigo 272 do nosso regimento interno autoriza a aplicação de forma subsidiária e no que couber do regimento interno do Tribunal de Contas da União, que prevê em seu artigo 276 a concessão de medida cautelatória em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público
o risco de ineficácia da decisão de mérito com ou sem prévia oitiva da parte. O Poder Geral de Cautela das Cortes de Contas, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal desde há muito, tem permitido a sustação cautelar de atos que possam gerar danos ao erário. E aí eu transcrevo jurisprudência que é pacificada no Supremo Tribunal Federal. Prossigo. Os requisitos autorizadores de qualquer medida cautelar, a plausibilidade do direito e o risco na demora de um provimento intempestivo se fazem presentes no presente processo de análise de presente processo. Aqui está análise de contrato, presente processo de representação. O que autoriza o julgador a concedê-la de ofício sem a oitiva do gestor. Explica-se. O perigo da demora justifica-se no fato de que as referidas verbas de precatórios encontram-se na iminência de serem liberadas. Isto somado à pretensão dos diversos municípios em utilizar esse montante para efetuar despesas em outras áreas, que não a educação, configura um claro risco de lesão ao erário, mais especificamente a porção deste vinculado ao Fundeb. A pulverização em diversas finalidades de receita com destinação específica para a educação não é mera conjectura, mas realidade. A fumaça do bom direito, anteriormente arrazoada no presente voto, resta consolidada no entendimento de vinculação e aplicação exclusiva em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, dos valores recebidos a título de precatórios em ações que tratam da complementação dos valores do antigo Fundef. Dentre os estados nordestinos que provocaram a Justiça Federal e receberam a diferença da complementação do Fundef, inúmeros são os exemplos de medidas acautelatórias que buscaram preservar a correta destinação desta verba. Como exemplo, nós transcrevemos decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, pelo Tribunal de Contas do Piauí, pelo Tribunal de Contas dos municípios do Ceará, e prossigo. Ainda que se justifique a concessão de medida cautelar, entendo desnecessário o bloqueio completo dos recursos a serem recebidos pelo município de Coruripe. Assim sendo, para evitar que a concessão da medida cautelar cause danos à municipalidade, proponho concessão no sentido de que quaisquer recursos a serem recebidos a título de complementação do antigo Fundef, advindos de ações em fase de execução no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sejam depositados na conta única do Fundeb, fundo sucessor do Fundef, e que sejam utilizados unicamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino básico, em conformidade com a Lei 11.494 de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, de que trata o artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias. Portanto, concluo que, estando presentes os requisitos formais para regular prosseguimento do feito, voto no sentido de que o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, com fundamento nas razões expostas, decida por conhecer a presente representação na forma do artigo 193 e seguintes do Regimento Interno da Corte e apurar os fatos relatados. 2. Voto no sentido de conceder medida cautelar no sentido de que quaisquer recursos a serem recebidos pelo município de Coruripe a título de complementação do antigo Fundef, advindos de ações em fase de execução no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sejam depositados na conta única do Fundeb, fundo sucessor do Fundef, e que sejam utilizados unicamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino básico, notificando o prefeito de Coruripe do teor da presente decisão
e fixando desde já multa de 500 UPFAL, o que corresponde a R$ 12.145 em caso de descumprimento. Determinar também a citação do prefeito, senhor prefeito Joaquim Beltrão Siqueira, prefeito do município de Coruripe, para que no prazo de 15 dias possa apresentar defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação. Voto por determinar que, após cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, retornem os autos para ulteriores deliberações. Voto em oficial o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para que tome ciência da cautelar concedida e escreva no rosto dos autos do processo de precatório, número tal, que a integralidade dos recursos dos mesmos deverá ser depositada na conta única do Fundeb. E, por fim, voto em dar publicidade à presente determinação. É como voto, Excelência. Em discussão, no processo. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Doutor Rodrigo, Vossa Excelência falou de uma sessão em que o Pleno tratou da competência do foco para apresentar representações a esta Corte. Eu só queria saber se Vossa Excelência tiver aí a data, para as pessoas se ementou. Assim, você falou a data em que foi. Porque eu estava curioso, estava me lembrando disso. Qual foi a decisão do tribunal a respeito disso? Eu não sei se restou empate e a presidente... Houve desempate. Não, houve a votação. Conselheiro Fernando, foi um processo relatado pelo conselheiro Fernando Toledo. Ele foi vencido com voto do conselheiro Fernando Toledo e Otávio Lessa. E saiu vencedor a tese que reconhecia a legitimidade do foco, com a divergência aberta por mim, voto de Vossa Excelência e voto da conselheira Maria Cleide. Ok. Né? Tudo bem. Esclarecidos. Então, ok. Era isso, Vossa Excelência. Obrigado. Então, continua em discussão. Processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Conselheiro Fernando. Esse voto realmente é um assunto que permeia esse tribunal há bastante tempo e há, de fato, decisões judiciais e há, mais que isso, entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a competência dessa matéria. Me parece que eles estão avocando para eles esse entendimento. Eu entendi mais ou menos. De forma que, para melhor esclarecimento, eu gostaria de pedir ficha da matéria para trazer o voto de vista num prazo regimental, senhor presidente, se for o caso, depois, quando for colher os votos. O Tribunal de Contas, ele, em declaratórios, mudou o entendimento dele, entendendo que a competência é concorrente. Inclusive, isso já está superado. Então, uma questão de fato, A palavra do Ministério Público. Seu conselheiro, o TCU, no julgamento dos embargos de declaração lá do foco da Rede do Maranhão, do MPC, ele alterou um pouco a decisão de forma a reconhecer uma competência concorrente. Ou seja, tanto o TCU como o TCE competem em fiscalizar essa verba e quem imputar multa ou débito em algum fato comunica outro, para não haver o bis in idem, né? Então, nos embargos de declaração ficou esclarecido isso, ou seja, a competência concorrente. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu aqui gostaria, veja só, de fazer uma sugestão primeira ao relator, que inclusive, não sei se cabe agora, mas que, por exemplo, uma sugestão é que fosse considerado sem efeito aquela recomendação do Tribunal de Contas que causa outra coisa a não ser insegurança jurídica aos próprios gestores. Eu não sei se é o caso, Excelência. Essa seria a minha sugestão. Seria de
propor a... mais um dispositivo. Olha, Excelência, Vossa Excelência propondo, a gente tem condições de analisar. Sim. Eu, de fato, eu não conheço a fundo essa recomendação. Então, e ela não está nos autos, não foi objeto da minha análise Sim. aqui. Então, talvez no momento posterior, talvez no julgamento em definitivo da representação, a gente possa analisar, mas isso nada impede que quem expediu a recomendação, deve ter sido por parte do presidente da Corte, ele possa reapreciar, entendendo que caducou aquele entendimento contido na recomendação. Nada impede. Aqui não, a jurisdição não se põe sobre esse ato de recomendação do presidente do tribunal. A situação é porque podem ficar duas decisões ou dois procedimentos. Mas aqui se trataria, caso a gente modifique o entendimento, uma decisão posterior, não é? Sim. Essa contradição ela seria resolvida pelo princípio da perda do objeto da primeira recomendação, pela caducidade dela, né? Pela revogação dela, inclusive podendo ser revista de forma expressa pela presidente da Corte. Eu acho que daria mais segurança que se fosse mesmo feito de modo expresso, porque hoje é a comunicação que todos receberam em seguir aquela recomendação. Excelência, sendo assim, Excelência, veja só, com devido evento, com o conselheiro Fernando, mesmo porque de há muito eu tenho um posicionamento feito. A única divergência que eu tenho do conselheiro Rodrigo, nas razões de decidir, é quanto à questão de considerar-se despesa ressarcitória. Eu entendo diferente, eu entendo que, por ser utilizado o aparato judicial, isso não tem um condão de transformar uma receita, vamos dizer, própria, relativa àquele fundo, em algo ressarcitório. Eu só esclarecendo esse ponto daí, ele não repercute na contabilidade. Perfeito. Só foi uma colocação do ponto de vista foi uma tutela ressarcitória, né, por parte do ente do jurisdicionado, mas não repercute na contabilidade do município. Perfeito. E sendo assim, Excelência, eu aqui até acho que você foi muito feliz quando fala em aplicação, se não me falha a memória, também no MDE, né? Na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Isso. A rigor não estaria totalmente restrita somente ao Fundeb/Fundef anterior, mas também, ou seja, gasto com educação, somente para educação. Salvo se eu entendi de outra forma. Se o entendimento é assim, Excelência, eu não tenho nenhuma, fora essa sugestão que eu dei, que pode ser, claro, avaliada mais na frente, mas eu não tenho nenhuma dificuldade aqui em colocar mais uma vez o meu entendimento. Inclusive, eu vou aqui antecipar o meu voto, acompanhando em toto o voto do conselheiro Rodrigo. Coerência em razão do meu entendimento, que já é notório, já é público. Dinheiro da educação só pode ser gasto em educação. Obrigado, Excelência. Nesse sentido que eu acompanho o voto do relator, antecipando o voto. Então, senhor conselheiro Sérgio, o conselheiro pediu vistas? O conselheiro Fernando pediu vistas do processo. Está sendo enviado ao conselheiro Fernando. Ok, não, só essa dúvida mesmo. Então, atendido o pedido de vista do conselheiro Fernando, já com o voto antecipado do conselheiro Anselmo, acompanhando o conselheiro Rodrigo. Continua com a palavra o conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu tenho mais 2 processos, os 2 nessa mesma toada, representação do foco, visando a vinculação integral dos recursos do extinto Fundef ao Fundeb, né? São eles o processo 11.221/2017 do município de Piaçabuçu
e o processo 11.219/2017 do município de Limoeiro de Anadia. Então, o voto ele é no mesmo sentido do anterior, reconhecendo a vinculação integral dos recursos do Fundef à manutenção e desenvolvimento da educação básica, de vinculação dos recursos depósito na conta única do Fundeb e concessão de cautelar nesse sentido. Como voto em todos eles, Excelência, a reprodução da representação anterior, só que com municípios diferentes. Sim, Vossa Excelência. Então, com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, só queria aqui, já falei antes e não vou me demorar agora, que essa providência proposta pelo conselheiro Rodrigo de vincular em conta do Fundeb a essa verba de precatório foi feita pelo TCU. O TCU, no primeiro julgamento, antes dos embargos, ele determinou que fosse aberta uma conta específica para que tivesse um controle maior sobre essas verbas. No mais, o Ministério Público reitera o entendimento que o tribunal tem competência também, porque é uma competência concorrente, ela não tem o indesejável bis in idem, porque quem verificar uma irregularidade comunica a outra instância para que não ocorra esse fato. Em relação à recomendação que foi feita, salvo engano, pelo presidente Lessa no ano de 2016, ela me causou uma certa estranheza, porque a decisão proferida aqui no 4-3, naquela decisão salomônica, vamos dizer, ela não tem efeitos vinculantes. Então, o comunicado que foi feito aos municípios não tem nenhum. A decisão se referia a um caso concreto, não sei qual município, mas foi feito um ofício a todos. Novo Lino? Foi feito. Foi dado os efeitos vinculantes que a decisão não tem em sua essência. Então, passamos. Está em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, pela coerência, naturalmente, eu peço vista do processo com o compromisso de trazê-lo no prazo regimental para julgamento de Vossas Excelências. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu vejo coerência, posicionamento já anteriormente aqui evidenciado. Entendo que, nesse caso, o interesse público ele está sendo homenageado, garantido. Eu também, nesses dois votos, acompanho o voto do conselheiro Rodrigo no que tange as questões vinculadas aos tais precatórios do Fundef, senhora Presidente, da mesma forma que no primeiro voto, sem titubear. Obrigado, Excelência. Então, concedido vistas ao conselheiro Fernando, também com o voto antecipado do conselheiro Anselmo, acompanhando o relator, doutor Rodrigo. Então, quando eu continuo com a palavra, o conselheiro Rodrigo. Presidente, sem mais processo para a pauta de hoje. Pela ordem para relatar, o conselheiro Sérgio. Senhora Presidente, eu tenho na pauta o processo número 725/2016, sendo que hoje, ao revisitar o voto, eu verifiquei uma impropriedade que vai necessitar de uma correção. Portanto, eu solicito a retirada de pauta deste processo, que é o 725/2016, e futuramente eu renovo a pauta com ele. Então, solicitação atendida do conselheiro Sérgio. Sendo assim, senhora Presidente, não tenho mais processo para relatar nesta sessão. Senhores conselheiros, eu tenho uma pauta também para hoje, gostaria de relatar, e como é um voto vistas que eu trago do conselheiro Anselmo, que eu pedi vistas, eu gostaria que o conselheiro Fernando assumisse a presidência e que eu pudesse devolver o processo para o conselheiro Anselmo. Seria a forma mais, para poder devolver ao conselheiro. Mais coerente. Muito obrigada. Muito obrigado.
A palavra para relatar a nossa vice-presidente conselheira Maria Cleide. Senhor presidente em exercício, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, eu tenho 2 processos. Foi pedido de vista do conselheiro, o relator é o conselheiro Anselmo, e trago aqui o meu voto vistas, que aí será analisado por vossas excelências. São 2 processos com o mesmo objeto, muda apenas que um é do município de Cajueiro e o outro do município de Palestina. Então, primeiro é o processo TC número 10816 de 2016. E o segundo, esse é de Palestina, e o 12.138 de 2016 do município de Cajueiro. Como temos o mesmo objeto, irei fazer a leitura de um deles. Objetivando o exame mais acurado dos fatos, pedi vista dos presentes autos, embasada no regimento interno desta Casa. Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Contas, referente à fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União, que ensejou no Acórdão 405 de 2016 do TCU, atinente à movimentação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação em municípios alagoanos, inclusive no que é alvo desta demanda. Na citada representação, aquele parquê informa sobre a efetivação de transferência de valores das contas únicas e específicas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, para outras contas de livre movimentação daqueles entes públicos municipais, em desacordo com as normativas legais vigentes, em especial as determinações contidas no Decreto 7.507 de 2011, Resolução do Fundo Nacional de Educação, do FNDE. A representação requer medida acautelatória, mediante decisão monocrática, objetivando a suspensão imediata da prática realizada, com a consequente intimação de gerência da instituição financeira responsável para cumprimento da decisão, além da submissão do processo ao pleno, realização de diligências internas, concessão de direitos de defesa, vistos a auditoria e, consequentemente, decisão definitiva deste pleno. Em data de 12 de dezembro de 2016, o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito exarou a decisão monocrática, conforme se observa nas folhas 19 e 20, tendo sido devidamente publicada no Diário Oficial deste tribunal, naquela mesma data, citando o prefeito do município de Palestina, para apresentar extratos bancários da conta única do Fundeb, referente ao exercício de 2013 e 2014, entre outras providências pertinentes. Então, essa decisão, acompanhada no ofício 184 de 2016, foi encaminhada pelo correio à parte interessada com aviso de recebimento, conforme comprovante acostados aos autos. Este, senhor conselheiro, senhor presidente, é um breve relatório. Eu acho que já posso ir direto ao voto. Eu acho que... Voto vista, né? Já é um voto Já vista. manifestação. Inicialmente, cumpre registrar que a decisão simples apresentada pelo conselheiro Anselmo enveredou no sentido de que este egrégio tribunal pleno decida por, primeiro, letra I, conhecer a presente representação, denúncia, deferir a medida cautelar no sentido de suspender a prática de qualquer ato ou procedimento destinado à transferência dos recursos da conta única e específica do Fundeb para outras contas municipais de livre movimentação. Notificar a gestora para conhecimento e providências correlatas. Citar a municipalidade para que, no prazo de 15 dias, informe sobre o destino das transferências realizadas na conta única do Fundeb. Abertura de tomada de contas, objetivando apurar os fatos e constatar o possível dano causado ao erário.
determinar a realização de inspeção in loco e outras providências pertinentes. Ao apreciar a matéria, procedente à análise dos autos, em especial o teor da representação em comento, constantes as folhas 2 a 3, inclui-se que o Ministério Público de Contas, após apresentar os fatos, os fundamentos jurídicos, os indícios e ou provas de ilegalidade e irregularidade, o pedido de medida cautelatória apresentados no item 5, os pedidos que estão assim relacionados. Primeiro, distribuição do feito ao conselheiro relator. Segundo, deferimento de medida cautelar, suspendendo a prática de qualquer ato ou procedimento referente à transferência dos recursos da conta única e específica do Fundeb para outras contas municipais. Intimar a gerência da instituição financeira responsável pela manutenção da conta municipal do Fundeb, com vistas ao cumprimento da medida cautelatória. Juízo positivo de admissibilidade, submissão ao Pleno para apuração dos fatos, encaminhamento aos órgãos técnicos deste tribunal para providências, determinação da diretoria técnica desta Casa para manifestação conclusiva, citação da gestora para apresentação de alegações de defesa, vista à auditoria e ao Ministério Público de Contas, decisão definitiva pelo Pleno deste tribunal e, finalmente, o acolhimento da proposta do Tribunal de Contas da União, objetivando a aprovação de resolução normativa que evidencia a vedação da transferência dos recursos da conta única e vinculada do Fundeb para outras contas municipais de livre movimentação. Em que pese o alcance da decisão proferida, entendo, data vênia, diferentemente do posicionamento apresentado pelo relator original, que inicialmente, em observância aos princípios da razoabilidade e da economia processual, esta Corte de Contas poderia decidir nos seguintes termos: pelo conhecimento da representação denúncia, pela suspensão imediata da prática referente a transferências dos recursos da conta única e específica do Fundeb para outras contas municipais, dar conhecimento à gerência da instituição financeira responsável pela manutenção da conta municipal do Fundeb sobre a decisão proferida por esta Corte para imediato cumprimento, pela citação da gestora à época, para que no prazo de 15 dias, a partir do recebimento do AR, apresente, se assim entender cabível, suas alegações defesa sobre esta decisão, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, combinado com o artigo 195 do Regimento Interno desta Corte, e pela notificação do atual gestor do município de Palestina para conhecimento e providências correlatas à aplicação do item B desta decisão. Entendo que somente após adotadas as providências constantes acima, esse Pleno poderá, se necessário, adotar outras providências que entender cabíveis. E assim como voto, senhor conselheiros, a única diferença no voto, nesse voto vista com relação ao voto do relator, é que ele pede inspeção in loco, né, que a suspensão está sendo feita já, né? E a inspeção in loco e qual foi outra coisa? E a tomada de conta. Só isso que eu acho que não é cabível neste momento. E assim é o meu entendimento, senhor presidente. É assim como voto, senhores conselheiros. O Ministério Público teria alguma... Não, senhor presidente, não. Em discussão, para discutir, o conselheiro originário da matéria, Anselmo Brito. Senhora conselheira, parece-me que eu ouvi um termo parece que teve algum dispositivo em que houve uma omissão minha, mas Vossa Excelência praticamente está acompanhando todas as minhas determinações, somente Só não a inspeção in loco, tomada de contas, a conversão do processo. Na verdade, não há omissão. Na verdade, Vossa Excelência está restringindo o alcance da minha decisão monocrática, aliás, da minha decisão, da homologação da decisão e dos consectários lógicos dela. Na verdade, é isso que está acontecendo. Excelência, eu, com devida vênia, eu ainda
insisto em manter a minha decisão em toto, porque no mérito não há divergência alguma, já que está sendo homologada, né, a cautelar, ou vai ser homologada, mas insisto em Vossa Excelência que se faça os procedimentos aqui previstos, a fim de que não percamos mais tempos a respeito e o tribunal possa trabalhar ainda de forma contemporânea a respeito. Acredito que há situações em que só podem ser resolvidas, caso até agora na cautelar outros consecutários para que as informações venham, eu não sei se já estão dentro dos autos. Se não estão dentro dos autos, é um motivo reforçador que o tribunal transforme este procedimento num procedimento administrativo / tomada de contas, na mesma forma trabalhada que tem no nosso regimento interno, assim que tem lá. E, diante disso, que se faça a inspeção em loco para se buscar elementos concretos para que possamos fazer a deliberação dos autos. Porque, na verdade, isso aqui cuida simples de uma observância, parece que costumeira dos municípios. A proibição que se crie contas filhas da conta mãe Fundeb. Basicamente é isso. E o teor que está aqui, isso gira em torno de R$1 bilhão de recursos do Fundeb transferidos. Então, eu, com devida vênia de Vossa Excelência, com a cautela de Vossa Excelência, eu ainda insisto nesses dois pormenores, os únicos nossos 2 pontos de divergência, já que pela questão meritória não há qualquer problema a respeito. É isso, senhor. Até para trazer mais luzes aqui para o... Também colocou o conselheiro Conselheira Maria Cleide. Foi o único ponto de divergência, foi essa, até porque eu não entendo, como eu estou dando um prazo de 15 dias para que os gestores se manifestem, talvez eles tragam nesse momento o que realmente nós estamos, as informações necessárias para a gente poder dar o andamento necessário. Então, eu também continuo com esse entendimento de vamos dar o prazo de 15 dias para que eles possam se manifestar e que venha a documentação necessária para que a gente possa analisar essa situação. Excelência, esse prazo já foi dado na cautelar há 15 dias, se até hoje não veio nada, imagine se vamos dar mais 15 dias novamente. Senhora Presidente, são quais os municípios? Município de Cajueiro e Palestina. Cajueiro e Palestina. Cajueiro era prefeita, então eu acredito, Excelência, que a gente não poderia nem julgar, porque o conselheiro Fernando Toledo, ele é impedido, inclusive, para presidir o julgamento, para conduzir o julgamento. Mas o conselheiro Sérgio está presente na sessão, né? Tem 4. 3, 4. Porque o único impedimento, Excelência, de votar, de receber processo, o único impedimento que eu entendo é da presidente da casa. Quem estiver em exercício, não tem nem impedimento em votar, em devolver vistas. Eu mesmo, quando presido, até falo, não havia necessidade para que eu vote, considero os votos já dados. E receber atual processo. Inclusive, nós temos um precedente que é da conselheira Rosa, substituindo, eu acho, o conselheiro Cícero. Até um precedente depois foi judicializado, mas que foi devolvido um processo dela, eu devolvi um processo de vista, e ela, como presidente em exercício, aceitou normalmente, o processo teve os encaminhamentos normais. E o conselheiro Sérgio é conselheiro. Então está presente na sessão, o quórum está posto. Então, conselheiro, então me perdoe pela convocação, pelo convite do conselheiro. Não tem problema, pode ficar. Não altera absolutamente. Não altera, né? Não altera nenhum. Eu confesso que eu não consegui entender a necessidade de realização da inspeção em loco e da tomada de contas especial, visto que nos demais processos que a gente faz admissibilidade, a gente não adota esse tipo de providência de cara, né? Eu tendo a acompanhar a divergência da conselheira
conselheira Maria Cleide, por uma questão de lógica e isonomia entre todos os gestores, né? Não é porque a gente conferiu um tratamento diferenciado mais gravoso, nem mais benéfico a quem quer que seja. Então, já antecipando meu voto, eu acompanho a divergência apresentada. Seria mantendo a cautelar, admitindo a representação, determinando o processamento do feito. Acompanho se tiver já em votação. Então, Excelência, é só para esclarecer. São 2 itens do meu voto. Atuar na Corte no que couber, na forma do procedimento administrativo tomada de contas, é algo que é impensado sem uma fiscalização, sem uma inspeção em loco. Primeira coisa é isso. Uma coisa demanda a outra. A não ser que possamos fazer isso tudo em diligências internas. O que não é possível, porque já na cautelar foi dado 15 dias para apresentar a documentação. É que eu chamo a atenção. É uma coisa corrobora a outra, mas entendendo, respeitando o entendimento de Vossas Excelências, uma é essa e a outra é a realização de inspeção em loco. São essas duas. São cerca de 7 dispositivos aí com requisição de ações por parte do tribunal. São só esses dois a divergência. Continua em discussão, Senhor presidente, para discutir. o processo, reporta qual data, por favor? Senhor presidente. O processo, de que data que trata esse processo? A primeira, deixa eu verificar se eu encontro aqui. Os autos aí, porque... Os autos são de 2016, aqui eu só tenho a minha decisão está lá com a data, aqui eu só tenho ela. 2016. Sim. A primeira dúvida que eu tinha, eu acho que o conselheiro, o Rodrigo, pode ter solucionado. Aqui se trata de ele fala tomada de contas, o conselheiro Anselmo Brito, mas não especifica se é especial, porque a tomada de conta especial, existe os requisitos para ela. Então, quando a gente fala só em tomadas de contas, eu, pelo menos, subentendo que se trata de prestação de contas ou tomada de contas. Agora, a tomada de contas especial é um processo específico, que existe alguns requisitos para que ela seja instaurada. E essa instauração da tomada de contas especial são em 2 momentos. O primeiro momento é exigir que o responsável, ele instaure a tomada de conta especial. Ele que apure, a administração que tem que apurar, por meio de uma tomada de conta especial, os fatos alegados aí. Ela não adotando isso aí é o tribunal que adota essa providência. Pelo menos é o que eu sei, assim, simplesmente só para, inicialmente, com relação a essa questão da tomada de contas especial. Com relação à providência da auditoria, a inspeção em loco, ou auditoria em loco, eu penso que se no primeiro momento se levantar essa tomada de contas especial, é indispensável, fica indispensável dispensável a inspeção em loco, porque ali pode-se apurar todos os fatos tratados no processo. Então, com relação à data, a minha inquisição foi com relação se isso aí é um processo que já tem tempo tramitando nessa Corte de Contas ou é mais recente, que recomenda-se uma atuação, digamos assim, mais urgente por parte desta Corte de Contas. Como é um processo de 2016, eu também não vejo nenhum prejuízo em conceder mais 15 ou 30 dias aí para o gestor para que ele apresente suas manifestações, mesmo não tendo feito isso em um momento anterior, né? Então, eu também, juntamente com o conselheiro Rodrigo, eu acompanho o voto da divergência nisso aí, porque eu vejo que não traz nenhum prejuízo à atuação do Tribunal de Contas em não determinando, nesse momento, uma inspeção in loco e essa tomada de conta especial. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, permita-me. Ainda em discussão, conselheiro Anselmo. Eu não vou aqui levantar, que todos nós sabemos, diferenças de prestação, tomada de contas especial. O que eu aqui capitulo
caso haja alguma curiosidade, está posto lá no regimento interno. E, às vezes, com alguma forma equivocada, mas é o que está posto, está muito bem aqui capitulado. Aí eu só queria aproveitar, lembrando de um processo de prescrição e decadência, só tomemos o cuidado para não deixar prescrever mais essa.